Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. No exercício 2, não fica claro, não fica claro qual é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Não fica claro que esse ângulo é 45 graus. Dá pra gente meio que chutar que ele é 45 graus, porque exatamente, porque ele não tinha né, parece que essa reta aqui está bem paralela com essa, mas não está dizendo que é exatamente 45 graus, então faltou essa cota. Então, ou esse ângulo aqui, ó, ou esse ângulo aqui, você pode entender ele como 45 graus, aí fica fácil, aí dá para fazer. No 2. No 3, o que acontece? Normalmente as pessoas têm dúvidas nessa cota aqui, ó, nesse 5 por 45, 4 por 45. O que quer dizer isso daqui, ó? Deixa eu saber aqui. Esse aqui tá com todas as cotas que precisa, mas esse 5 por 45 aqui dá uma quebrada nas pernas. Então, deixa eu copiar essa figura aqui com a nossa luzinha. Vou explicar para vocês. Então, essa medida ela não é o tamanho. Quer ver? Deixa eu explicar direitinho para vocês aqui. Aqui, vamos deixar ela aqui assim. Esse 5 por 45, o que isso quer dizer? Isso não quer dizer que essa distância daqui até aqui é de 5 milímetros. Senão ficaria muito difícil fazer essa. Quer dizer, dá para fazer, lógico, mas é chatinho de fazer essa conta. Esse 5 por 45 aqui, ele está representando o seguinte, ó. Você tem um triângulo aqui, tá vendo? E esse 5 por 45, ele está querendo dizer que aqui tem 45 graus e aqui tem 5 milímetros. Tá vendo que tá sendo dado em altura aqui, ó? Então aqui tem 5 milímetros. Como são 45 graus, aqui também tem 5 milímetros. Né? Se fosse outro ângulo, aí você ia ter que calcular essa base aqui. Mas como são 45 e aqui dado 5 milímetros, aqui também é 5 milímetros. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? 4 por 45. Então você vai ter lá um triangulinho, uma retinha aqui de 45 graus assim, mais ou menos. Este ângulo aqui de inclinação dela com relação horizontal aqui é de 45 graus. Então no caso aqui é este ângulo, que é de 45 graus. E ele deu esta medida aqui. Então isso daqui é 4 milímetros. Como aqui é 45 graus, então aqui também é 4 milímetros. É só um outro jeito de pôr a cota. E aí depois as cotas todas que você precisa realmente estão aqui. Nesse exercício aqui o problema é mais entender o que esse cidadão queria dizer com isso daí. Aí, ó. Beleza. Então agora já fica mais simples para você saber o que é o... Vou até deixar aqui. O que é o tamanho aí do chanfre. Beleza? Vamos para a nossa aula normal. E na nossa aula normal aqui, pessoal, a gente tinha parado, ó, aqui, em comandos não modais. Então vou
colocar aqui para rodar. E só para a gente lembrar, né, o que era um comando modal? Um comando modal é um comando que, a partir do momento que eu dei o comando, ele vai ficar ativo até o momento em que eu resolva mudar esse comando. Então, se eu disse para a máquina, por exemplo, que ela vai trabalhar em coordenadas absolutas, ela vai ficar em coordenadas absolutas até eu mudar isso, até eu dar um outro comando mudando ela para coordenadas incrementais. Senão essa coordenada vai ficar no modo absoluto. Deixa eu só aproximar o microfone aqui para ficar uma voz mais agradável para vocês. Mas a gente tem alguns comandos também que são não modais. O que é um comando não modal? O comando não modal é um comando que começa e termina, né? É uma ação que você vai dar lá para sua máquina e essa ação termina na linha que você colocou essa ação. Essa ação não fica estendida até você mudar ela. E o exemplo que tem aqui de comando não modal é o comando de pausa, né? Então, se eu dei uma pausa, né? Se eu dei uma pausa ali de tantos milissegundos, meu programa ali, a minha máquina CNC vai ficar parada por esse tanto de milissegundos aí até eu resolver. Aliás, até eu resolver nada. Ela vai ficar parada pelo tanto de milissegundos, depois acabou esse tempo, ela volta a funcionar sozinha. Então, essa pausa aí não é algo que fica como um comando modal, por isso ela é chamada de não modal. Depois, pessoal, aí sim, ó, e aqui eu quero explicar isso aqui para vocês com cuidado, até por isso que eu não quis explicar na última aula, porque estava no finzinho. Porque você precisa entender como é que isso aqui funciona. Às vezes, dependendo de como eu explico, às vezes não fica muito claro. Então, vou explicar devagarzinho. A gente tem aqui algo que se chama de work offset, né? Na verdade, não é bem work offset. Na verdade, já é um sistema de referência. No passado, isso daí chamava work offset, mas o work offset caiu de uso porque ele era um pouco mais complicado de usar e isso entrou no lugar. Então, hoje, isso que eu vou explicar para vocês agora é chamado de work offset. O que é um work offset? Ele é uma posição que vai ser programada lá na minha máquina antes de executar o código, e essa posição vai ser uma referência de 0 para mim. Eu posso criar algumas posições, né? No padrão, a gente tem 6 opções que a gente pode criar, né? Que são os comandos do G54 até o G59. Então são 6 pontos de referência diferentes que você pode criar lá, e aí você diz para o programa qual ponto de referência que você está utilizando. Então, como eu falei para vocês, cada um desses comandos aqui vai representar um offset diferente a ser programado na máquina antes da execução do programa. O que isso significa? Isso significa que quando você estiver lá na sua máquina, o que vai acontecer? Vamos imaginar que a gente está numa fresa. Olha só, hein? Foi. Vamos imaginar que a gente está numa fresa. Então, o que você tem lá na sua fresa? Você vai ter aqui a mesa da fresa. Vamos tentar desenhar uma mesinha bacanosa assim. Aqui está a sua mesa da fresa. E aí, o que vai acontecer? Você tem uma peça que está lá na mesa, que ela vai estar fixada de alguma forma, mas está aqui a sua peça. Então, você tem sua pecinha aqui. Vou tentar desenhar ela bonitinha assim. Beleza. Então tá aqui a minha pecinha lá em cima da mesa. Ela tá fixada de alguma forma aqui. Aí, lá na sua máquina, na sua fresa, você vai selecionar uma ferramenta que a gente chama essa ferramenta normalmente de probe. Assim, ó, probe. E ela é uma ferramenta que tem mais ou menos essa cara aqui, quer ver? Você tem lá o mandril da fresa. Então você vai ter um mandrilzinho assim bonitão. E essa ferramenta, ela é uma haste assim vertical. Tá aqui. E na pontinha dessa haste, você tem uma bolinha. Pode ser de qualquer cor, normalmente é vermelha essa bolinha aqui. Beleza.
Isso é a sua ferramenta. O que a fresa vai fazer? Ela vai caminhando com isso daqui, né? Então ela vai fazer uma movimentação lateral e ela vai tocar em um canto da sua peça. Aí você faz isso manualmente. Você coloca ela e manda ela andar até ela tocar. Quando ela tocar, ela para. Então você toca aqui, você faz um outro toque desse lado, você faz um toque por trás, você faz um toque pela frente. Toque por trás pegou mal, hein? E você faz um toque aqui por cima da peça. Aí o que vai acontecer? Quando você fez esses toques, você está informando para a máquina quais são as posições de cada face dessa peça aqui. Então a máquina vai fazer algumas continhas. Dependendo da rotina, você pode tocar em mais de um ponto de cada lado para ela entender ali que tipo de peça é. E a rotina também ela acaba dependendo um pouco do formato da peça, né? Você pode ter uma peça cilíndrica, uma peça como essa daqui que é na forma de um paralelepípedo. Você pode ter diversas peças diferentes. E aí você vai adquirindo essas posições aqui com a pontinha e depois você programa lá na máquina. Fala, olha, eu quero que o zero peça esteja na aresta, aqui no vértice do meu sólido aqui. Então eu quero que o meu zero peça esteja aqui no cantinho. Beleza, a máquina vai colocar o zero peça aqui. Ou, eu quero que ele esteja bem no centro aqui da minha face, na parte superior. Beleza também. Aí você programa o seu zero peça da forma como você achar mais conveniente, tá? Mas você normalmente tem essa ferramentinha aqui que você vai programar o seu zero peça. Aí lá na máquina aliás, na memória da máquina, você vai falar, olha, essa posição aqui que eu estou programando, isso aqui vai ser o meu zero peça. Então, em coordenadas absolutas, a sua máquina vai estar lá numa posição qualquer, x, y, z, e você vai colocar na memória dela que, por exemplo, a sua posição G54, ela equivale a x alguma coisa, y alguma coisa e z alguma coisa. Isso aqui fica programado na memória da máquina. Então, quando você disser que você está utilizando como referência o G54 lá no seu código, uma hora qualquer você vai falar assim, estou trabalhando aqui no G54, máquina, beleza? Beleza. Você não vai precisar dar nenhum comando numérico para ela. Ela simplesmente vai entender que isso daqui que está lá na memória dela, que você colocou lá, vai ser o seu zero, né? E ela vai fazer todas as operações considerando isso aqui como zero e não o zero máquina. Então você vai ter um zero aqui e aí ela vai fazer isso. Você pode fazer isso para diversos referenciais. Você pode criar um G55, um G56, assim por diante, até um G59 se você quiser. E aí se você quiser trocar de referencial, por exemplo, eu estou trabalhando no G54, estou fazendo a minha movimentação aqui, sei lá. Aí eu quero trocar de referencial, eu quero fazer alguma outra coisa no referencial G56. Durante o código, eu só vou fazer isso aqui, G56. Beleza, aí a minha máquina já sabe que agora isso aqui que está na memória do G56 é aquilo que ela vai usar. Então ela para de usar aquilo que estava no G54 como zero e passa a usar isso aqui que está no G56 como zero. E vida que segue. Então, esses work offsets, eles têm duas etapas. A primeira etapa é você salvar essa informação na memória da máquina antes da execução do programa, antes de você fazer o seu programa lá. E depois, na hora de fazer o programa, você vai chamar só qual que é a sua referência de zero peça e vai dar os comandos e a máquina vai fazer isso de acordo com a referência que ela tiver na memória. Beleza. Vou voltar aqui para nossa... Essa aqui eu já posso fechar. Vou voltar aqui para nossa linha. Então tá aqui. Isso é um work offset. A gente usa isso aqui demais, pessoal. Demais. Agora que a gente já sabe o work offset, a gente vai começar a trabalhar com posicionamentos. Então aqui, o primeiro posicionamento que a gente vai trabalhar, o primeiro comando de movimentação que a gente vai trabalhar é o posicionamento rápido, que é o G00. Beleza. O que vai acontecer quando eu fizer um posicionamento rápido? Eu vou
basicamente fazer com que a minha ferramenta, a ponta da minha ferramenta, vá de uma posição até outra posição da maneira mais rápida possível. Tá? Então eu quero que ela simplesmente vá de um canto ao outro na velocidade máxima da máquina. Obviamente que se eu vou fazer isso na velocidade máxima da máquina, isso não é um movimento de corte. Né? Por que não é um movimento de corte? Porque o movimento de corte ele tem que ter, a gente até já discutiu isso em outras aulas, ele tem que ter uma velocidade de avanço controlada. Né? Se ele não tiver velocidade de avanço controlada, eu posso ter vários problemas aí. Posso quebrar a ferramenta, posso danificar a peça, posso ter um acabamento muito ruim, posso danificar a máquina, várias coisas complicadas. A gente não quer isso. Então, ele não é um movimento de corte. E esse aqui é um ponto extremamente interessante, que a trajetória desse movimento ela não é necessariamente linear, mas ela é rápida. E aí você pode ficar pensando assim, falar, pô, professor, mas beleza, mas o caminho mais curto entre dois pontos é uma reta. Por que a máquina não faz um movimento em linha reta? Eu vou explicar para você. Olha só, vamos lá para nossa lousinha de novo. Que já falei para vocês que engenheiro não consegue conversar sem desenhar. Então imagina que eu estou trabalhando na fresa, o princípio para o torno é o mesmo, mas na fresa eu acho mais fácil de visualizar. Então eu estou trabalhando na fresa e eu vou olhar para minha fresa de cima. Então aqui, ó, esse redondinho aqui vai ser o meu mandril da minha fresa. Tá aqui o mandril da fresa, estou olhando ele de cima. E aí eu vou ter alguns atuadores que vão fazer a movimentação do meu mandril. Então eu vou ter um atuador aqui, ó. Ele, na verdade, ele é um motor, ele não é um cilindro, mas eu vou desenhar ele como um cilindro que eu acho que fica fácil de entender. Então eu tenho um atuador aqui e eu tenho um outro atuador aqui. Assim. Beleza. Aí eu tô nessa posição aqui com o meu mandril. Assim. Eu estou nessa posição aqui com o meu mandril e eu mandei a máquina vir para esta posição aqui, ó. Aqui, por exemplo. Beleza. Então a máquina vai ter que vir daqui para cá. E mais, eu mandei ela fazer isso utilizando um G00. Então beleza, eu já sei que ela vai fazer um movimento rápido, um posicionamento rápido. Aí a gente fica lá imaginando, né? Falou, olha, eu acho que essa máquina vai fazer esse movimento aqui, ó. Eu acho que ela vai vir daqui para cá. Pum, assim. Só que não é de fato o que acontece. Por que não é o que acontece? Porque quando você vai fazer um posicionamento rápido, o que a máquina CNC vai fazer? Ela vai atuar nos dois motores dela em velocidade máxima. E esses dois motores, pelo menos em teoria, eles têm a capacidade de desenvolver a mesma velocidade máxima, né? Se os caminhos são diferentes e a velocidade máxima é a mesma, o que vai acontecer? Pode ser que um motor aqui demore mais para chegar na coordenada final do que o outro motor. Então o que vai acontecer? Vamos dizer que esse caminho aqui, ó, desse cilindro aqui que vai encolher, é mais curto do que o caminho desse outro cilindro que tem que estender. Se ele é mais curto, o que vai acontecer? Eu vou chegar nesta coordenada aqui primeiro do que eu vou chegar na coordenada, vamos dizer assim, vamos chamar essa vertical aqui de Y e horizontal de X. Eu vou chegar primeiro em Y do que em X. Então esse negócio vai fazer uma trajetória que tem mais ou menos essa cara aqui, ó. Ele vai para cá, porque os dois motores estão atuando. Aqui ele já chegou na vertical, e aí ele vem para cá. Lógico que não exagerado assim, mas você tem que ter em mente que esse caminho feito pelo G00 pode não ser uma reta. E qual é o problema desse caminho não ser uma reta se esse movimento não é um movimento de corte? O problema é que, como todo problema em robótica, às vezes você precisa controlar a trajetória para não ocorrerem colisões.
né? Então o que acontece? Imagina que você tem um objeto aqui, ó, assim, certo? Se eu fizesse o caminho amarelo, eu não ia obter nenhuma colisão. Mas se eu faço o caminho vermelho, pode ser que bata. Pode ser que ele passe meio por aqui e não bata, mas pode ser que ele, se eu faço o caminho vermelho aqui, ele vai bater no meu obstáculo aqui. Eu não quero essa colisão. Beleza. Quais que são as alternativas, então? Eu posso ou fazer um movimento de interpolação linear, que eu já vou falar para vocês qual é esse movimento, mas o movimento de interpolação linear, ele garante que o sistema vai fazer uma linha reta aqui, ó. Beleza, isso é muito bom. O que não é bom do sistema do comando de interpolação linear? É que você precisa ficar programando a velocidade dele, né? Isso é uma coisa que vai te atrapalhar um pouco. E outra coisa que você pode fazer é tentar fazer linhas retas com o comando G00. Só, pô, professor, mas você acabou de falar que o negócio não garante linha reta. Mas tem um jeito dele fazer linha reta. Qual que é esse jeito? É você movimentar um eixo por vez. Então, se eu quero vir daqui para cá, eu posso fazer 2 G00. Eu posso fazer um G00 assim, que veio até aqui. Esse movimento com certeza é em linha reta, porque eu só mexi com esse motor aqui. Esse aqui ficou parado. E depois eu faço uma outra movimentação assim. Então eu fiz 2G00 aqui. Desculpa. 2G00 aqui. E ele fez os dois em linha reta, porque eu mexi um eixo de cada vez. Aí funciona. Lógico que você tem que dar uma olhada se fazer esses 2G00 não é mais lento do que fazer essa hipotenusa aqui numa velocidade um pouco menor, que você faria lá com o G01. Mas aí é tudo questão de você estudar o que é melhor para o seu código, tá? A única coisa que você tem que ficar atento é que se você precisa necessariamente que a trajetória seja reta para que não ocorram colisões, evite de utilizar o G00 em duas direções ao mesmo tempo, porque ele pode fazer uma trajetória que você não estava esperando e pode ocorrer uma colisão. Beleza? Voltando aqui para o nosso G00 aqui, ó. Então a gente sabe que essa trajetória não é necessariamente linear, mas ela é mais rápida. E o objetivo nosso aqui é reduzir o tempo de produção, né? Então o G00, eu simplesmente não preciso nem programar a velocidade, eu sei que a máquina vai fazer isso com a velocidade mais alta que ela puder fazer. Beleza. Aqui é aquela parte da linha reta que eu já falei. E a utilidade de a gente fazer movimentos em linha reta com G00 é justamente desviar de obstáculos como peças de fixação, castanhas e etc. E quando a gente fala de castanhas, muita gente se confunde, né? Castanha é esta peça aqui, ó. É uma peça de torno que ela serve para fixação da peça bruta. Então essas garras aqui, elas abrem assim simultaneamente e você coloca a peça aqui, elas fecham de novo e você consegue fazer com que a sua peça fique fixada aqui na castanha, bem no centro. Então isso é uma castanha e não a comida que esse bichinho aqui tanto gosta. Castanha, lembre-se disso aqui, ó. Beleza. Aproximação a peças, pessoal. Como que eu faço aproximação a peças? O que eu tenho que tomar cuidado aqui? Eu tenho que tomar um certo cuidado porque eu posso fazer aproximação a peças com o comando G00. A gente já sabe que eu posso mexer um eixo por vez aqui, não tem problema. Mas eu posso usar o G00 desde que a ferramenta pare a uma distância razoável da peça antes de tocar essa peça. Então olha só, essa linha tracejada aqui, ó, é o G00, tá vendo? Então eu tenho aqui uma movimentação em G00 longe da peça, outra longe da peça. Quando chegou a partir de um determinado nível aqui, que é um nível que você estipula, né, um nível arbitrário, dentro desse nível aqui, mas antes de encostar na peça, a gente sempre imagina que a gente tem uma zona de segurança aqui em volta da peça, um envelope de segurança, né? Esse nível aqui a gente chama de nível R ou envelope, tanto faz.
Normalmente aqui a gente chama de envelope, mas lá fora se chama de nível R, que é realmente o envelope de segurança da peça. Então, quando eu entrar no envelope, eu não posso mais fazer nenhum G00. Aqui dentro dessa zona de segurança, eu tenho que fazer movimentos com velocidade controlada, que é o caso da interpolação linear, que a gente vai ver mais para frente, daqui a alguns minutos só. Mas eu tenho que fazer movimentos lentos aqui dentro. Por quê? Porque eu posso estar chegando com a ponta da ferramenta próximo da peça e, em teoria, não haveria colisão. Mas, na prática, essa movimentação rápida causa vibrações na minha máquina e, com uma vibração, eu posso ter uma soma aí na amplitude do movimento e eu posso sim ter uma colisão da ferramenta com a peça, que é uma colisão indesejada. Então, para evitar isso daí, a gente cria esse envelope de segurança aqui da peça e trabalha nesse envelope de segurança com velocidades mais baixas. Beleza, agora sim. Interpolação linear, pessoal. O que é a interpolação linear? A interpolação linear ela é um comando que vai permitir que a gente desloque a ponta da ferramenta entre dois pontos por uma linha reta e com velocidade controlada. Então, esse movimento aqui ele garante para a gente que a trajetória é uma linha reta e que a velocidade é controlada. Né? Você consegue dizer qual é a velocidade que você quer que ele faça esse movimento e essa velocidade, obviamente, é ao longo daquela linha que você quer que ele faça o movimento. Esse sim é um movimento de corte, né? Porque você está controlando a velocidade, então é um movimento que a gente usa muito para fazer cortes retos. E a sintaxe dele é essa daqui, ó. Eu vou ter que dar o G01, que é o comando guia lá, né, o guidance, que vai dizer para ele, comando preparatório, que vai dizer para a máquina que tipo de movimento que ela vai fazer. Aí eu coloco as coordenadas, não necessariamente as 3 aqui, porque, por exemplo, se eu não vou andar em Y, só vou trabalhar no plano XZ, não preciso colocar Y. E assim por diante. Você vê o que você precisa colocar e o que você não precisa colocar aqui como coordenadas. Você coloca bonitinho. São sempre as coordenadas do ponto final, porque a máquina já está no ponto inicial quando ela chega nessa linha aqui, então você não precisa informar o ponto inicial. E o F aqui, ele vai informar para a máquina qual é a velocidade que você quer que ela faça esse avanço, e essa velocidade tem que ser informada, se forem unidades métricas, em milímetros por minuto. E parece uma unidade estranha, mas é uma unidade que se usa muito no CNC. E se forem unidades inglesas, é em polegadas por minuto. Isso é outra coisa que eu acho estranho, porque em unidades métricas é milímetro e em unidades britânicas é polegada. Não, uma polegada é muito maior do que 1 milímetro, né? Mas tudo bem, é assim que funciona. Não vou questionar também. Então, essa velocidade aqui, como a gente vai trabalhar mais em sistema internacional, então isso aqui é em milímetros por minuto. Aqui só uma observação, né? Se você estivesse lendo o slide, que essas reticências aqui têm que ser trocadas por dados numéricos. X, Y e Z são comandos modais, né? A gente já discutiu isso na aula passada. E F também é um comando modal. Então, se eu estou fazendo alguma coisa que vai precisar de uma velocidade de, no caso aqui, 100 milímetros por minuto, e essa velocidade de avanço não vai mudar, eu não preciso ficar colocando essa velocidade toda vez que eu vou dar um G01. Se eu já sei que a velocidade é 100 milímetros por minuto e já setei isso no programa, vai que vai, não precisa mudar. Você só muda quando você realmente achar necessário. Se você não mudar, a máquina vai assumir a última coisa que você colocou lá no comando. Bom, isso aqui eu já comentei com vocês, da unidade. E aqui a gente tem um exercício, pessoal, que eu quero explorar com vocês esse exercício, mas esse exercício eu não vou fazer com vocês na unha. A gente já vai começar a fazer coisas no Sinotrem. Então a ideia aqui, ó, né, isso aqui é uma peça de torno, e a ideia aqui é criar um programa parcial para realizar a operação de contorno da peça indicada, desde o faceamento da face direita, então desde daqui, ó, começar com esse faceamento, até o desbaste radial apropriado, que é fazer esse perfil todo aqui, utilizando a aproximação rápida,
beleza? A gente vai fazer uma aproximação aqui com G00 e movimentos de corte a 100 milímetros por minuto, beleza também. Então o que nós vamos fazer agora? Agora eu vou abrir o nosso Sinotrem, que vocês vão utilizar bastante esse semestre aqui. Tá aqui o Sinotrem. Ele demora uns minutinhos para abrir. Aqui. Então eu tenho uma máquina de fresso, uma máquina de torno. Eu vou escolher um torno aqui. Então vamos abrir esse torno. Ele realmente demora um pouquinho para abrir agora. E a gente tem que esperar 2 minutinhos. Eu estava comentando com o pessoal ontem que eu não consigo entender muito bem porque é que esse programa demora tanto para carregar. Porque o sistema operacional do computador ele carrega mais rápido que isso. Então eu realmente não entendo muito bem o porquê que ele demora. Mas beleza, mas se eu abrir o MATLAB aqui também, vocês vão ver que o MATLAB também demora para carregar. E esse computador ele tem um SSD instalado, então assim não deveria demorar por causa do HD, porque está tudo no SSD. Também não é, vocês que são mais novos, talvez alguns de vocês entendem isso. Ele não é um NVMe, né? Ele é esse SSD que tem aqui, ele é um SATA. Então a velocidade de leitura e escrita é bem mais baixa que o NVMe. Mas ainda assim é muito melhor que um HD, né? Mas ó, agora que ele está abrindo aqui a máquina, nem maximiza a janela. Abriu a máquina. Tá aqui, tá tudo bonitinho. Então aqui, pessoal, a gente tem exatamente aquilo que a gente teria no painel da máquina, né? E aqui uma coisa interessante para mostrar para vocês. Esse aqui é um torno, né? É o painel do torno. E se eu fosse setar o G54, o G55, lá assim por diante, eu utilizaria uma ferramenta de medição, né? E a gente tem isso aqui no sisteminha aqui. Inclusive não é nem aqui, é aqui, ó, Measure Workspace. Então tá vendo? Ele vai, você tem não é essa ferramenta aqui que ele vai usar, é um probezinho, mas ele vai fazer a medição do seu workspace aqui. Você consegue medir, fazer os toques lá e tudo mais. Aqui ele estava falando da ferramenta de medição, né? Se a medição vai ser manual, automática, se a gente quer calibrar o probe aqui, lembra do probe que eu falei? Se a gente vai calibrar o probe aqui e tudo mais. Então você já tem esses botões aqui na interface para você poder fazer essa medição aí, para você setar os G que você quiser lá. A gente não vai ficar trabalhando muito nessa interface, porque isso aqui serve justamente para você simular a operação de uma máquina, né? E a gente não vai ficar operando a máquina assim na mão. O que a gente vai fazer é programar esta máquina. E a gente vai simular só a execução do programa. Para fazer isso, a gente vai aqui tá vendo esses botõezinhos aqui em cima? Tem um deles que se chama Program Manager, né? Inclusive, deixa eu ver um negócio aqui. Não, isso aqui é para configuração de ferramenta. Achei que ia ter os work offsets aqui já, mas não, eles estão aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. O Siemens ele tá indo até o G57, tá vendo? E aí você consegue colocar as posições que você quer aqui que sejam work offset aqui. Só para vocês saberem, tá?
Mas a gente não vai mexer aqui. A gente vai mexer aqui no Program Manager. Quando você clicar aqui no Program Manager, o que vai acontecer? Você vai entrar nessa tela aqui que vai ter as suas pastinhas, né? Se você mantiver isso aqui nessa aba NC, é como se você estivesse mexendo com coisas que estão dentro da memória da máquina. E eu particularmente não quero fazer isso. Eu quero fazer isso dentro da memória do meu computador mesmo porque a memória da máquina aqui, 7,5 megabytes. É algo bem irrisoriamente pequeno. Eu sou da época que 1,5 MB já era grande, mas enfim, que 1,5 MB é mais ou menos o que cabe num disquete. Mas beleza, vamos lá. Eu vou trabalhar aqui nesse Local Drive aqui, Local Drive é o seu computador de fato. E aqui eu tenho uns 90 GB livre. Um pouquinho melhor. Você pode criar pastas aqui, se você vier no New aqui e clicar aqui em diretório, você consegue criar uma nova pasta. Aí você cria o diretório que você quiser aqui. Mantém essa opção diretório. Esse workpiece WPD eu não sei exatamente o que é, mas tudo bem, você consegue criar pastinhas aqui. Eu já tenho uma pastinha criada, então vou sair fora daqui. Na minha pastinha já tem um programinha, eu vou criar um outro programa. Então o programa que eu vou criar vai ser para a aula de hoje. Então eu vou dar um new aqui, e quando eu dou um new, ele já me abre essa aba aqui para New G-Code Program, né? Então, um novo programa em código G. Maravilhoso. Aí a gente vai escolher aqui, nesse tipo aqui, você tem programa principal e você tem subprograma. O subprograma a gente vai utilizar quando a gente for fazer subrotinas, né? No CNC aí, que não é o caso nesse momento. Então, eu vou trabalhar agora no Main Program aqui. Eu vou fazer um programa só que vai rodar direto. O nome do meu programa vai ser Aula 1903. Beleza, que é a aulinha de hoje aqui. Vou dar um OK. Ele já abre o programa aqui, Quando vocês forem abrir isso daqui, vai estar um pouquinho diferente para vocês. Por que vai estar um pouco diferente? Porque, se eu clicar aqui, eu vou para mais opções de menu, tá vendo? Você muda o menu aqui, E aí você tem aqui Settings. E no Settings você tem um monte de coisa que você pode mexer, né? Primeiro, daqui tem numeração automática dos blocos. Ele vem desativado, eu deixo isso aqui ativado. Depois a numeração dos blocos. Eu particularmente deixo como primeiro bloco número 1 e o incremento de 1 em 1. Quer dizer, o segundo bloco... Nossa, bloco é ruim, hein? O segundo bloco vai ser o N2, o terceiro vai ser o N3 e assim por diante. Tem gente que faz isso aqui pulando de 5 em 5, de 10 em 10, fica a seu critério, não tem problema nenhum, tá? Depois, se você quer que mostre linhas ocultas, se você quer que... Isso aqui vem habilitado, Display Block and Assemble. Se eu deixar isso aqui habilitado, quer ver? E der um OK, ele fica mostrando esse sinalzinho de parágrafo no final do bloco aqui para mostrar que o bloco acabou. Particularmente isso aqui me atrapalha um pouco, então eu vou tirar esse Block and Assemble aqui. E aí tem outras coisas que você pode brincar, setar aqui, salvar automaticamente, isso aqui é bom deixar habilitado, quais são os programas visíveis e tudo mais. Aqui, Highlight Selected G-Code Commands, que você vai colocar em destaque aqui, né, alguns comandos G selecionados. Isso aqui é legal porque deixa o seu código mais visível, e aí a gente vai trabalhar com essas opções aqui. Depois você pode brincar para ver o que tudo isso daqui faz. Vamos dar um OK aqui e eu vou começar o meu programa. Tem algumas coisas aqui, apesar de a gente não ter trabalhado ainda alguns comandos, tem alguns comandos que eu tenho que colocar para que o meu programa funcione, para que ele minimamente execute, senão não vai acontecer nem isso. Então eu vou passar esses comandos aqui para vocês e eu vou mostrar para vocês aqui algo interessante, que é o seguinte, No passado, nos semestres passados, conforme eu vou fazendo conforme eu vou passando os programas para vocês,
eu vou montando uma tabelinha que acho que tá aqui, que é uma tabelinha onde eu só coloco os comandos que eu já passei para vocês, né? E aí fica legal de ver. Aqui é uma tabela do final do semestre, então o pessoal já tinha vários comandos aqui, a gente já tinha aprendido a mexer. Mas primeiro, você não precisa saber os comandos de cabeça, né? E segundo, a gente vai montando essa tabelinha aqui juntos, né? No passado eu tinha colocado como padrão aqui o Fanuc, que a gente estava simulando com os comandos da Fanuc. Agora, como a gente tem os simuladores da Siemens, eu quero fazer essa tabela aqui com o Siemens como padrão. Então, essa coluna que está aqui vai vir para cá. E aí tem o comando, a função, que é mais ou menos o nome dele, ou o que ele faz, dependendo. Se ele é modal ou não, qual é a sintaxe, qual é o grupo modal ao qual esse comando pertence. Se ele é um comando de torno ou de fresa, ou para os dois, porque tem isso também. Às vezes, o comando é uma coisa no torno e outra coisa na fresa. E qual é o equivalente Siemens desse comando aqui, no caso, né, como a gente já vai colocar o comando Siemens aqui na frente, beleza. Porque tem muitos comandos que eles são o mesmo, tá vendo? G43 é igual, 44 é igual, 57 é igual. Eles são iguais, mas, por exemplo, se você pegar o G20 e o G21, que eles são comandos importantíssimos, porque eles falam das unidades, ó, no Siemens é o G70 e o G71. Tá vendo? Então a gente tem que observar essa equivalência aí. E o G70 aqui nem tem no Fanuc, então por isso que o Siemens usa. Tem umas baguncinhas assim que a gente tem que ficar atento. Então o que a gente vai usar daqui? Ó? A gente vai dizer que a gente quer trabalhar com unidades métricas, então eu vou utilizar o G71. Eu vou trabalhar ou em coordenadas absolutas ou incrementais, então aqui eu estou no G90 ou no G91, tanto faz. E aí eu vou utilizar o G54 como meu zero peça de referência. Então esse aqui vai ser o meu zero peça aqui, o G54. Beleza. Então esses são os três comandos que eu vou utilizar e eu posso colocar esses três comandos aqui já na linha 1. Né? Vou deixar isso aqui assim, para a gente ver o desenho aqui e facilitar. Dar um zoomzinho aqui para facilitar ainda mais. Aqui, agora o desenho tá bonitão aqui. Minimizar aqui. E beleza, então o que eu quero? Eu quero trabalhar em coordenadas métricas, então G71. Eu quero trabalhar em coordenadas absolutas primeiro, então G90. E eu quero trabalhar no G54, que vai ser o meu zero peça. E eu vou imaginar que o meu zero peça está aqui no finalzinho da peça, aqui, ó. Aqui em x igual a 0 e aqui em z nessa posição aqui, ó. Beleza. Opa. Então, exatamente, Bruno, G71. Por que G71? Porque o G21 ele é o comando para unidades métricas no torno Fanuc. No torno Siemens ele é o G71, por isso que eu vou colocar 71 aqui. Beleza? Ai, tá tudo piscando. Aí. Aí, garoto. Então tem isso aí. Mas tudo bem, depois eu vou deixar essa tabelinha mais clean para vocês, aí eu já subo lá também. Então essa vai ser a nossa primeira linha. E qual que é o outro grande detalhe? Olha só, quando eu quebro linha aqui aparece já a numeração da linha como texto, tá vendo? Mas aparece. E a última linha do código tem que ser o comando M30. M30 informa para sua máquina que o programa acabou, né? Então você precisa dar esse M30 aí, senão ela não vai entender que o programa acabou. Beleza. Então já estamos prontos para fazer aqui as nossas movimentações. Aí, ó, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma movimentação, vou imaginar que eu tenho um envelope de segurança aqui em torno dessa peça aqui. Então ela tem 195 milímetros de comprimento e aqui em diâmetro aqui, ó, ela tem 100 milímetros aqui de diâmetro, né? Então eu vou tentar chegar
já que são 195, eu vou chegar aqui em x igual a 0, aqui com a minha ferramenta, mas eu vou chegar em z igual a 200 em vez de 195, para ficar longe da peça. Então eu vou fazer um g00, x0, z200. Beleza. Aí eu quero rodar isso aqui já para ver o que aconteceu. Então eu vou aqui em Simulation e ele vai rodar para mim isso daí, ó. Pronto, terminou. Ficou verdinho aqui, terminou. O que está acontecendo aqui, ó? Vamos dar um zoom out aqui, ó. Olha só. Estão vendo esse riscão vermelho aqui, ó? Isso aqui foi o trajeto da ferramenta fazendo um G00. Quando você executar lá no seu Sinotrain, muito provavelmente ele não vai mostrar esse traço aqui, ó. Porque nas configurações ele está configurado justamente para não mostrar o trajeto da ferramenta. Então você tem que vir aqui no menuzinho e clicar aqui em Show Toolpath. Tá vendo? Se você apagar isso aqui, ele não mostra. E a gente quer que ele mostre para a gente saber se ele fez o trajeto certo da ferramenta. Então, veio até aqui, ó. Beleza. Daqui, eu tenho um negócio importante para mostrar para vocês. Porque o que acontece? O primeiro movimento a gente fez em coordenadas absolutas, os próximos eu quero fazer em coordenadas incrementais. Isso, beleza. Então, repara que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, primeiro, eu cheguei aqui a 5 milímetros da peça, em x igual a 0. Então, eu tenho que andar esses 5 milímetros aqui em z com o meu G01, certo? E é na direção negativa de z. Então, eu vou fazer um G01 aqui, beleza? Repara que o G00 ele acendeu vermelhinho aqui e o G01 verdinho. É justamente para te auxiliar com os comandos aí, para o código ficar um pouco mais visual. Eu quero fazer isso daqui em coordenadas incrementais. Então, eu vou fazer com G91. Então, eu já mudei para coordenadas incrementais. Continua G01 aqui. E eu vou andar 5 milímetros em Z no sentido negativo. Então, eu vou fazer um Z menos 5. Beleza. Em X eu não vou andar nada. Eu só quero andar em Z. Beleza. Então, a hora que eu rodar isso aqui... Já deu um problema aqui, ó. Block N3, Feed Rate Not Programmed. Tá vendo? O que aconteceu aqui? Eu fiz um G01 e esqueci de dar a informação da velocidade de avanço que a gente tinha aqui no enunciado, ó, que era de 100 milímetros por minuto. Então faltou aqui a informação, a máquina ficou doidona porque ela não sabia o que pôr nesse lugar. Vamos dar um F100 aqui, que isso informa para a máquina que são 100 milímetros por minuto. E agora sim. Executou aqui. Vamos ver. Beleza. Desceu aqui fazendo um G00. E se aproximou aqui fazendo um G01. Tá vendo, ó, no verdinho aqui, ó? É da mesma cor do comando lá, é a cor da linha aqui, ó. Então eu andei do 200 até o 195. Beleza. Agora... que a gente tem que ficar atento com uma coisa que eu quero mostrar para vocês, ó. Eu vou fazer isso daqui de duas formas. Eu vou fazer em coordenadas absolutas e vou fazer em incrementais. O que vai ser essas duas formas? Eu vou fazer esse faceamento aqui, ó. Certo? Então, o que acontece? Eu tenho que subir em X aqui 30 milímetros, né? Porque eu vou para o diâmetro 60, então eu vou para o raio 30. Então, lá no meu código, o que eu vou fazer? Eu vou continuar com G01 nessa mesma velocidade aqui, então eu preciso mudar. Eu vou continuar com coordenadas incrementais, então eu vou continuar com G91, é modal, não preciso colocar de novo. Eu só vou fazer isso daqui, ó, X30. Opa, 30. Beleza, quando eu faço X30, eu estou querendo que a minha ferramenta suba 30 milímetros aqui em X. Vamos ver o que aconteceu lá na simulação. Aqui ela subiu para cá. Eu consigo colocar isso aqui pertinho aqui da minha escala. E tá vendo, ó, que
a ferramenta ela subiu aqui, mas ela subiu até o x60. Só que olha só o símbolo do lado do x aqui, ó. Isso aqui é diâmetro. Então ela subiu até o diâmetro 60. Então isso aqui está certo. Esse comando que eu mandei, ela subir 30 milímetros, ela subiu 30 milímetros e ela chegou no diâmetro 60. Se você olhar aqui, ó, esse diâmetro aqui para baixo está menos 60, aqui para cima está 60, mas isso aqui está em diâmetro. Ah, que joia! Que bom que vocês estão gostando aí do passo a passo aí. Aí beleza. Então a gente subiu até o diâmetro 60. Eu poderia fazer isso daqui com coordenadas absolutas, não incrementais. Então vamos dizer que eu quero fazer isso aqui com coordenadas absolutas, no mesmo comando. Então eu vou voltar para o G90 aqui, porque eu voltei para as coordenadas absolutas. E eu quero fazer esse G01, que já está setado aqui, com velocidade 100 mm por minuto, que já está setado aqui também. E eu quero subir para o diâmetro 60, né? Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dar o meu X 30 aqui, né? Porque vai subir 30 milímetros aqui. E repara só. Olha só agora. Vou dar um zoomzinho aqui. Aqui, ó. Eu fiz a subida aqui, mas olha para onde ela subiu. Ó. O verdinho está terminando aqui, ó, no diâmetro 30, não no diâmetro 60, que é o diâmetro que eu queria. O que isso significa? Isso significa que quando eu me movimento em coordenadas incrementais, ele se move no raio, né? O x se move no raio. E quando eu me movimento em coordenadas absolutas, o x se move no diâmetro. Então, se eu quisesse chegar no diâmetro 60, como eu fiz anteriormente, o que eu teria que fazer aqui? Como eu estou em coordenadas absolutas, x60. E aí eu simulo aqui, ó. E aqui agora ele foi até o x60, tá vendo? Agora tá batendo 60 aqui. Aqui, ó. Mas se eu for fazer em incrementais, se eu for ficar no G91, que já está aqui em cima, eu tenho que fazer o x30. Belezinha. Aí ele vai para o diâmetro 60, igual a gente queria também. Então tem que ficar muito atento com isso. Eu até enxergo uma lógica por trás disso, né? Mas eu não acho que é uma lógica muito clara. Eu acho que isso aqui causa um pouco de confusão. Mas eu tenho que apresentar para vocês, porque se vocês estiverem programando torno, vocês têm que saber que quando o movimento, pelo menos no torno Siemens, né? Quando o movimento é em coordenadas absolutas, ele vai mexer no diâmetro. E quando é em coordenadas incrementais, ele vai mexer no raio. Tá? Só para vocês saberem aí. Beleza. Então já fizemos esse faceamento aqui, ó. Daqui para frente a coisa começa a ficar um pouco mais simples. Porque o que eu vou fazer aqui, ó? Subir aqui no faceamento. Agora eu tenho que andar 40 no sentido negativo de Z. Então Z menos 40. Beleza. Simular lá. Aqui, ó. Vou deixar até com um zoomzinho alto assim, ó. Beleza, fez o faceamento, veio para cá. Repara, até uma coisa interessante para provar para vocês que isso é diâmetro. Repara que esse segmento aqui, ó, daqui até aqui tem 40 milímetros, né? Porque a gente andou 40 milímetros para trás em Z. E ele já é visualmente maior do que esse segmento aqui, ó, que está apontando para o 60. Porque esse 60 aqui é 60 em diâmetro, não é o 60 em raio, né? Isso aqui tem, na verdade, 30 milímetros e não 60. E esse daqui tem 40 milímetros mesmo, porque ele está no comprimento ao longo da peça. Aqui não faz nenhum sentido a gente falar de diâmetro ou raio nesse sentido horizontal aqui. Isso, exatamente. Se eu tivesse colocado isso aqui na linha de cima, vamos lá fazer. Eu estaria executando essas duas coordenadas ao mesmo tempo, ó. Dá um Ctrl X aqui, Ctrl V aqui.
Quer ver? Aí ele ia fazer uma diagonal. Aí, ó, tá vendo? Ele faz a diagonal aqui, ó. Continua indo pro diâmetro 60 aqui e continua andando 40 para trás. Mas a gente não quer a diagonal. A gente quer isso aqui, ó. A gente quer subir reto e depois andar reto para trás. Então a gente quer isso aqui, ó. Aqui, ó. Foi para cá, para cá e para cá. Beleza. Aí a gente pode começar a acelerar um pouquinho a velocidade do nosso código aqui, né? Então, ó, outra coisa interessante, repara que a minha última linha aqui tá como N3, tá vendo que não mudou? A gente foi quebrando linha aqui em cima e ela não mudou. Quando você... Isso aqui não tem problema nenhum, tá? O programa simplesmente ignora esses números de linha aqui, ele só olha os blocos da ordem e quebra a ordem quando for necessário. Quebra o bloco quando você tiver colocado uma quebra de bloco aqui. Mas se isso estiver te incomodando, ou por exemplo, você vai deixar o programa numa forma final. Terminei de fazer o programa, quero deixar ele bonitão. Então você pode renumerar as linhas. E aí é só você vir aqui no Renumbering. E aí você coloca o primeiro bloco, o incremento que você quer. Aqui eu vou deixar como 1 e 1 mesmo e dá um OK aqui. Ele renumera todo mundo bonitinho. Agora a última linha aqui está com N7. Ele faz isso aqui sempre de uma maneira bem legal. Então não precisamos nos preocupar. Beleza, então a gente tinha feito o faceamento e viemos para cá. Agora eu tenho que subir aqui do diâmetro 60 para o diâmetro 75. Então eu tenho que andar 15 dividido por 2, que dá 7,5 em x. Então x 7,5. E aqui para casa decimal, no Siemens tem que usar o ponto, tá? Então se você simular aqui, ó. Aqui, ó. Ele subiu até o 75. Dá muito zoom aqui, mas subiu exatamente até o 75 aqui. Beleza. Vamos agora acelerar um pouco a nossa velocidade de programação aí. X 7.5 subimos para cá. Agora eu tenho que andar mais 20 em Z no sentido negativo. Não consigo colocar 15 sobre 2. Vou até testar aqui, mas eu acho que vai dar muito errado. Porque você não consegue fazer conta dentro do programa CNC. Eu acho que vai dar erro isso. Vamos ver. Se não der erro, eu vou ficar muito surpreso. Aqui, ó, tá vendo? Syntax error in text, né? /2 aqui, ó. O programa CNC ele não faz nenhuma conta. Ele só vai seguir os números mesmo. Então você tem que manter o 7.5 aqui, ó. Beleza? Aí beleza. Subimos aqui. A gente tem que andar 20 milímetros negativo em Z. Então, a próxima linha aqui vai ser Z menos 20. Depois andamos aqui. A gente tem que subir agora. Aliás, a gente tem que andar 7 milímetros e meio negativo em Z. Então eu já vou deixar aqui. Z menos 7.5. E em X a gente tem que subir do diâmetro 75 para o diâmetro 90, que é mais 15. Então o X vai ter que andar 7,5. Beleza. Tá, pode falar. Uhum. Não, o 00 ele vai ser a sua referência aqui, ó, do G54, tá vendo? Então, a nossa referência, onde que a gente imaginou a referência? A gente imaginou a referência aqui, ó, meu zero peça aqui. Então, se eu passar a utilizar coordenadas absolutas, o meu zero peça vai continuar sendo aqui. Entendeu? Nada, imagina. Aí, beleza. Então, subimos para cá, fizemos essa diagonalzinha aqui.
Agora eu tenho que andar de 67,5 para 100 em Z no sentido negativo. Então são menos 32,5. Beleza. Então subimos para cá, viemos para cá. Aqui eu vou ir do diâmetro 90 para o diâmetro 100. Então eu vou subir 5 em raio em X. Então X 5. Estamos aqui. Daqui para cá eu vou andar 30 milímetros negativo em Z. Então Z menos 30. Beleza. Agora eu vou descer aqui, ó. Essa descida aqui, nessa descida aqui eu vou andar 30 milímetros negativo em Z. E em X eu vou do diâmetro... Aqui não está especificado. Ah, não, tá sim. Aqui é o diâmetro 80, ó. Eu vou do diâmetro 100 para o diâmetro 80. Então eu vou andar 10 negativo no raio. Beleza. E aí depois eu vou andar de 60 para 95, é mais 35 milímetros negativos aqui em Z. Beleza. Vamos simular a brincadeira aqui. Tá aí, ó. Tá feito o perfil da nossa peça aqui, ó. E aí tem algumas coisas que a gente pode fazer, porque aqui eu estou mostrando para você só realmente o desenho aqui do trajeto da ferramenta, né? Lógico que a gente nem tirou a ferramenta daqui e tal, mas dá para fazer mais umas coisinhas legais que eu vou mostrar para vocês agora. Primeiro, aqui a gente está na vista lateral. A gente pode ter uma vista tridimensional aqui da coisa. Então se eu girar a minha rodinha do mouse aqui, eu consigo aproximar e afastar. Se eu clicar nela e soltar e girar de novo, eu consigo girar aqui o plano do torno aqui, ó, para você poder visualizar aí, que você achar mais conveniente. Depois, se eu arrastar com o botão direito aqui, eu consigo girar isso aqui tridimensionalmente. Então é um pouquinho complexo aqui de girar, mas às vezes você perde a mão do ângulo aqui, o negócio fica doidão. Mas beleza. E se eu clicar com o botão esquerdo e arrastar, você vai posicionar ele aqui normalmente. Tem outras vistas aqui, ó. Você pode colocar isso aqui em duas janelas, né? Então você vai ter uma vista frontal aqui e uma vista lateral aqui. Eu consigo, quando eu aplico o zoom, vai acontecer o zoom nas duas. Quando eu movimento aqui, ele tenta movimentar equivalente nas duas também, né? Só para vocês verem aqui, para terem uma ideia aqui. Beleza? Eu tenho a vista em corte também. Aqui não tem nenhuma peça, mas você consegue ver a peça cortada aqui depois. Vista da face. E aí dá para você brincar com essas vistas aqui. Vou deixar nessa vista lateral aqui mesmo. E aqui, ó, nesse Program Control aqui, você pode deixar em alguns modos aqui. Então tem o Override aqui, que é onde ele vai simplesmente executar. E tem esse modo Single Block aqui, ó. Quando estiver dando algum problema, você consegue ver em que bloco está dando problema. Vou deixar no Single Block aqui. Tá vendo, ó? Aqui em cima ficou esse verdinho com SBL. Então, se eu clicar aqui, ó, o programa está parado. Começou, executou o primeiro bloco, que ele só fez os comandos preparatórios na máquina. Inclusive aqui está o último bloco executado, ó. N7, M30, beleza. Vou dar um Single Block aqui, ó. Ele executou o primeiro bloco, né, e já veio para esse daqui, ó, G00, X0, Z200, beleza, parou aqui. Quando eu dou um Single Block aqui, ele executa o próximo. E aí, conforme eu vou clicando, ele executa o próximo, o próximo e o próximo. E ele deixa sempre o último bloco que foi executado aqui, ó. Então você consegue ver os movimentos sendo feitos aí, se acontecer alguma coisa. Porque às vezes a execução é muito rápida, né? Às vezes você não viu, porque aqui a gente consegue colocar peça, já vou mostrar isso aqui para vocês. E às vezes deu um dano na peça, mas você nem viu em que bloco que aconteceu o dano, né? Porque ele simplesmente executa assim e acabou.
Como que eu posso fazer para colocar peça aqui, ó? Isso aqui é uma parte que às vezes até eu me confundo um pouco, pessoal. Então vamos com calma aqui, ó. Eu vou colocar nessa segunda linha aqui, não necessariamente precisa ser na segunda linha, mas eu vou colocar aqui, ó. Você vem aqui em Various e Blank. Blank é a sua peça bruta, né? E aí você consegue escolher qual que será a sua peça bruta. A nossa peça bruta, eu já vou escolher uma que tenha... Aqui, ó, quando você clica na dimensão, ele já te fala aqui qual é a dimensão da peça. Então, a minha peça aqui, ó, essa dimensão ZI aqui vai ser de 195 milímetros. A dimensão ZB aqui, eu vou deixar de 195 também. Na verdade, eu posso até fazer mais, né? Vamos deixar com 225 aqui, ó. E 195 na área livre para a gente cortar aqui. E tem esse ZA aqui, ó, que é onde está o zero da peça. Esse ZA aqui, eu vou deixar ele... Deixa eu pensar aqui, onde é que eu vou deixar esse ZA aqui? Eu acho que eu vou deixar ele... Eu não me lembro exatamente qual que era essa referência aqui. Vamos deixar ele com 225 aqui, vamos ver o que acontece. Ó. Então vamos deixar com 0 aqui, pronto. Vamos ver o que acontece, mas eu acho que talvez dê problema isso. E esse daqui, esse XA aqui, ele é o diâmetro da peça. A nossa peça ela tem um diâmetro máximo aqui de 100, eu vou deixar com esse 100 mesmo. Aí, beleza. Não está deixando dar o accept aqui por algum motivo. Eu coloquei 295, aqui é 195. Por isso que está dando problema. Aí aqui, ó. Agora sim. Vamos ver se isso vai funcionar. Accept. E aí ele até quebrou uma linha a mais aqui. Vamos apagar isso aqui para não ficar chato. E vamos simular isso aqui. Not good aqui, né? Vamos editar isso aqui. Eu falo pra vocês, essa parte eu sempre me confundo de deixar. Vou deixar aqui com 195 mesmo. Aqui também a gente deixa com 195 mesmo. Eu preciso ver melhor como é que funciona isso aqui. Ok. Aí, beleza. Aí ele vai começar a fazer a peça certinho aqui, ó. A castanha não está muito bem desenhada aqui, porque ela meio que a peça engoliu a castanha aqui. Se você girar aqui, a castanha está aqui dentro da peça, mas tudo bem. Não vamos se importar com isso agora. Depois a gente consegue acertar isso. Só para vocês verem. Então eu tenho a peça aqui, mas repara que a minha trajetória aqui está dentro aqui da peça. Por que ela está dentro da peça? Porque eu ainda não escolhi uma ferramenta e nem coloquei a máquina para girar, né? Então eu consigo escolher aqui uma ferramenta. Para escolher ferramenta, a gente vai aqui nessa parte de edição, Select Tool. Então você vai escolher uma ferramenta aqui que seja adequada. Tem ferramenta para acabamento, ferramenta para desbaste e tal. Eu vou escolher essa Finishing aqui, só para a gente fazer aqui. E tem uma outra coisa que eu tenho que fazer, senão não vai rodar também, que é colocar a máquina para girar. Para colocar a máquina para girar, a gente encontra aqui nessa tabelinha aqui, ó, lá em miscelâneo, você tem a rotação do fuso, né? Então, você pode colocar no sentido horário ou anti-horário. Aqui eu não estou me importando muito com o sentido ainda. Então, eu vou colocar esse M04 aqui e a velocidade, que é esse S aqui, eu vou colocar de 2000 RPM. Então, M04... esse 2000. Beleza. A máquina está rodando. Se você faz isso daqui, aí ele usina a peça lá para você na simulação. Então, se você olhar lá,
Olha só. Ele faz o perfil todo da pecinha aqui pra gente, né? E aí é legal porque a gente gosta de ficar vendo isso daqui 6 milhões de vezes, né? Então a gente... Dá pra você rodar aqui de novo, ó. Que bonitinho. E aí, dependendo da ferramenta que você escolher, ó, eu escolhi essa ferramenta Finishing aqui, né? Se eu escolhesse uma outra ferramenta, quer ver, ó? Podia ter escolhido essa Roughing aqui, ó. Não sei por que ele fez isso, não queria. Beleza. Se eu fizer isso com a Roughing, dá uma olhada. Repara o desvio que a gente teve aqui, ó, da geometria da peça com o caminho que a gente mandou a ferramenta fazer aqui, ó, tá vendo? Isso aqui aconteceu porque a gente não criou nenhum tipo de compensação de raio da ferramenta aqui. Então a gente não vai ter a compensação que a gente precisa, né? Então vai dar essa diferença aqui. A máquina não fez nenhuma continha para eliminar essa diferença. Então, quando você tem movimentos descendentes com essa ferramenta aqui, acaba acontecendo uma diferença maior. E repara aqui que ela simula até o raio da ferramenta aqui no cantinho aqui, ó, tá vendo? O caminho da ferramenta foi reto, mas olha o raio da ferramenta aqui, ó. Então essas coisas acontecem. A gente tem que ficar atento. Aí eu vou ensinar para vocês como a gente corrige isso ao longo do semestre aí. Mas, pelo menos com esses comandinhos a mais aqui que são fáceis de colocar, você já consegue ver a sua peça sendo usinada como um todo. Isso é bem legal.